Sim, pior que ele Você veio. vai participar? Eu quero aparecer junto, sou Então parte da tá. família. Bom, tô aqui hoje com Babi Beluco, minha amiga querida. Dispenso apresentações, depois eu vou colocar o arroba da Babi. E hoje a gente veio conversar um pouquinho mais sobre assuntos voltados para a emoção, para a evolução, enfim, um pouquinho da história de cada pessoa, né? E hoje chamei a Babi aqui como minha convidada para contar um pouquinho da história dela. Não preciso nem falar da grande corredora, da modelo, da amiga, da empresária que ela é, porque hoje a gente quer saber um pouquinho mais profundamente da sua vida. Eu sei da sua história, um pouco da sua história, e aí eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente. E eu sei também que você passou por alguns momentos bem difíceis na sua vida, e eu acredito que todos os momentos que a gente passa, a gente evolui um pouco. Uhum. Você acha que teve algum momento na sua vida que deu um clique? Ou cada momento da sua vida tem um desafio que você vai evoluindo um pouquinho? Eu acho, Sami, primeiramente, obrigada. Eu achei maravilhoso estar aqui dividindo um pouco dessa parte que a gente não costuma dividir muito nas redes. E eu acho que falta isso, da gente poder mostrar um pouquinho lá no nosso coração, uma parte que a gente está deixando escondidinha, porque às vezes o meu calo, de repente, é o da próxima. E eu acho que esse canal teu, essa ligação tua é tão legal e é muito conectado com as mulheres. E a gente precisa disso, Isso. né? A gente se abraça e a gente vai além. Respondendo a pergunta, sim. Eu acho que foi um clique, um primeiro clique. Eu acho que a minha vida é movida a cliques. Depois de um grande clique, eu sempre tenho uma grande evolução. Acontece que todos os cliques geralmente não são cliques bons. Ah, normalmente não. Normalmente eu falo que a gente sempre aprende na dor, muito mais do que no conhecimento, estudando. A gente aprende na própria dor, né? Exatamente. E eu acho que é aí que a gente vê a moral de dar a volta por cima. Por quê? Porque você vai lá embaixo. Pau! A hora que você bateu a cara no chão, você tem duas opções. Ou você continua chorando e se afunda ainda mais, ou você ergue a cara, seca a lágrima e vai em frente. E eu sinto que você tem essa facilidade, né? De se reconstruir, de mudar, de evoluir, e não ficar se lamentando, né? Eu acho que assim, por incrível que pareça, eu tenho essa cara de princesinha, mas eu já levei muita cascuda na vida. É verdade. E aí eu acho que quando tu percebe que leva uma cascuda e tu levanta e dá certo, eu acho que tu cria essa garra de ficar levantando. Tropeçou, levanta, vai, tu acaba meio que indo nesse flow. Mas também você meio que fica no automático. Então é sempre legal a gente entender de onde veio aquela força e por que ela veio. E como é que você resgatou? Porque pode ser que às vezes um tombo seja muito grande e você não consegue resgatar. É. Então é bom tu te entender. Mas você sabe que eu já li sobre esse assunto, tem muita gente que passa por muitas dores e não aprende, né? É assim, e eu sinto que você, cada momento que você passou, seja com um acidente, com uma lesão, com alguma coisa que você tinha uma expectativa e não aconteceu, eu sinto que você está cada vez mais passando esse momento mesmo, evoluindo, né, como pessoa, assim. Tanto você está assim com um brilho maravilhoso e eu sinto que sua vida realmente, assim, eu acho que a gente se conhece há uns 4 anos. E aí você vê hoje, você fala assim, nossa, que legal, né? Que bacana ela trazendo isso. Você acha que esse clique, você teve um clique maior com o acidente que você sofreu? Eu acho que sim. E Porque eu você acho pensa na morte, que talvez? Coisa que a gente não pensa dia a dia, talvez? Eu acho que assim, tudo começou, eu acho que o primeiro clique da minha vida foi lá atrás, quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Eu comecei a ser modelo, eu entrei numa onda de ser modelo e eu sempre tive essa coisa, meu pai era muito exigente comigo. Se eu tô fazendo uma coisa, eu tenho que dar o meu melhor naquela coisa. E eu aprendi a ser assim. Se eu tô. Um exemplo da Gisele Bündchen, que ela sempre fala: se você tá fritando batata frita, você tem que tentar fritar a melhor batata frita. E eu sou assim. Então eu comecei a ser modelo e eles falavam muito que quem engordasse perdia o sonho e ia embora. Então o que eu quis fazer? Eu tinha que ser muito magra. Só que eu entrei nessa coisa tão profundamente que eu fiquei anoréxica. Entendi. Tive uma anorexia super séria, tive que voltar pro Naquele sul. momento você percebia que você estava nesse meio, a gente leva no automático e você nem se dá conta de que você está Automático. fazendo isso para se provar, ou para mostrar algo para alguém, ou para Eu só queria crescer. ser melhor. Você queria. Eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Eu não posso engordar porque senão falaram que eu vou perder meu sonho. E eu tô sendo melhor, tô fazendo meu melhor todo dia. Por um lado, é quase como um maratonista. Então é um ciclo meio parecido. Porque assim, todo dia eu fazia minha excelência, mas eu queria um pouquinho mais. E corredor é um pouco assim, às vezes a gente é corredora, a gente sabe. É Eu fazia minha verdade. excelência, mas eu queria um pouquinho mais. E eu ia fazendo aquilo. Só que a gente é humano, nosso corpo, né?
vai acompanhando aquilo e quando eu vi, meus pais me tiraram do meu sonho, que eu tinha medo justamente de engordar para perder o sonho, eles me tiraram do meu sonho e falaram, chega, minha Desse filha, jeito não dá desse jeito você vai certo. morrer. É. Então a gente vai te tirar daqui. Isso para mim foi um baque muito forte, porque na minha cabeça eu estava dando o meu melhor. E como que aquilo estava me afundando, né? É. Então aquilo foi muito forte para mim. E Fica aquele antagônico, momento... né? Se eu não posso seguir meu sonho pra, e dando o meu melhor, eu vou adoecer, né? Então eu tenho que parar tudo. Eu vou deixar de ter um sonho, né? Pela minha saúde. E talvez tipo, ali será que isso fosse... que eu tô fazendo tá me afundando? Será que tá certo essa minha ideia, né? É complicado de pensar. Só que ao mesmo tempo, e essa fase, eu gosto muito de falar da corrida porque a corrida é um grande gatilho meu. Então nessa fase eu corria, claro que eu corria, não corria por performance, só corria. E aí meu pai me proibiu de correr naquele momento e falou, agora você precisa ganhar peso, você só vai voltar a correr se você ganhar um pouquinho de peso. E quando eu ganhei um pouquinho de peso e eu comecei a correr, tinha uma competição na escola, que era de corrida boba. Só que eu fiquei em último lugar na escola. E eu cheguei em casa e meu pai falou, bem feito, não tem gasolina nesse carro. Aí eu, Meu Deus! isso assim pra mim foi um clique tremendo e fez eu falar, peraí, o que que eu preciso fazer pra realmente melhorar? Então acho que o meu clique começou lá atrás. Lá atrás. Nessa história de, peraí, como é que eu tô fazendo errado, mas eu quero que dê certo e eu tô no fundo do poço até então, né? Entendi. Porque eu tô me boicotando de algum jeito. E foi, daquilo eu melhorei, comecei a vida normal, comecei a modelar como, né, normalmente pelo mundo. Tive um primeiro marido, num certo instante, que foi um segundo clique da minha vida. Porque Essa história. eu percebi que a gente, infelizmente, a gente casou, a gente era muito jovem, eu devia ter 23 anos, foi muito na empolgação e dava tudo errado. E só que ele não, eu falava em Você separar. acha que você não se conhecia suficiente, ou não tinha autoestima suficiente, ou você foi na onda? Eu vou na onda. Tava indo na onda, Eu assim, acho que da eu fui na vida. onda, eu Eu fui na acho que onda tem muita gente dele, que na vive no verdade. automático. Ah, o normal é conhecer, namoro, caso, vou. Mas eu acho que dificilmente a gente para pensar na situação como um todo. É isso que eu quero pro resto da minha vida, né? Eu fui um pouco assim, digamos que meio manipulada, porque como ele era muito apaixonado, eu não vou julgar ele, mas ele falava assim, pô, mas daqui a pouco você vai estar velha. Ah, se você não casar comigo, nunca mais você vai me ver na vida. Mas isso é a formação da autoestima, né? Você É, não se achava merecedora, que poderia ter alguma coisa melhor e tal, então ele te colocava para baixo para vocês se achar, tipo, bom, ele é um presente de Deus para mim, né? Aquela coisa meio narcisista. e foi uma coisa meio assim, envolvente até um tempo que eu falei, pera, eu acho que alguma coisa tá errada. E aí foi meu segundo clique, que eu falei, tá na hora de eu tomar minha decisão. Eu lembro que eu falava assim, eu preciso escrever a minha vida com a minha caneta, não com a tua caneta. Ninguém pode decidir por mim minhas coisas. E foi aí que eu falei, quer saber, eu vou acabar esse nosso casamento. E foi um caos, porque imagina quem casa assim, imagina como separa. Meu Deus. Caos, a vida virou um inferno. E aí eu me jogava mais na corrida ainda. E como eu me joguei na corrida para acabar com todo aquele meu sofrimento, o meu nervosismo, tive a minha primeira lesão séria de corrida, então tudo juntou aquilo, então por isso que eu considero isso um grande A clique. corrida acabou sendo uma fuga nos dois casos, né, para você. Hoje você vê como uma coisa saudável. Eu vejo como que você enfim, aceita a corrida na sua vida como uma coisa saudável, não é aquela coisa, competição e não sei o quê. Lógico que a gente tem umas fases, né, de corredor, de eu quero fazer isso, eu quero fazer um sub-3, você entra na onda, daqui a pouco a lesão vem e fala, calma, não é por aí, e aí você vai lidando melhor com isso, porque o esporte também foi uma fuga para mim, o triatlon foi uma fuga para mim do meu casamento, que não estava indo bem. Então, assim, a gente busca isso. Que bom que a gente buscou no esporte. Que bom. Né? Que bom que a gente porque eu buscou acho no que todo esporte. mundo, no fim, a gente acaba descontando em alguma coisa. Alguma coisa. É uma válvula de escape. Tem gente que vai pro jogo, tem gente que vai pra comer muito, balada, beber, fumar, whatever. A gente foi pra nossa linha segura, que é um lugar onde a gente conhecia, né? E que a gente via que dava pra realmente perder energia ali. Tirar aquele nervosismo. Então esse foi o segundo clique. E depois disso, logo depois que eu percebi que essa coisa tinha que mudar e tal, aí foi meu acidente de carro. Que foi assim, tá ferrada?
Ai, de novo. Então vai de uma vez. Peraí, agora você para. Você vai parar? Eu tô mandando você parar. Você quer parar? Vai parar mesmo, né? Eu falo assim, tem hora que você fala assim, não, eu tô chegando lá, eu tô aprendendo a ver uma coisa pior ainda. Aí você fala, tá bom, não aprendi ainda, eu tenho que evoluir um pouquinho mais. E que, na verdade, eu acho que tudo é culpa nossa, né? Com Porque se a certeza. gente desse ouvido para aqueles primeiros sinais, os primeiros sinais que a gente recebeu, e a gente aplicasse, ou então fosse mais gentil com a gente mesmo, talvez a vida não precisaria dar esse tapa. Tem uma moça que eu sigo, que chama a professora Lucilene, ela é bem conhecida, e ela fala isso, que a vida ela vem entregando envelopes, né? Então ela entrega uma cartinha rosa, você não abre. Aí entrega uma cartinha branquinha, entrega uma de borboleta, entrega não sei o quê, e você vai jogando pro lado até ter uma hora que vem alguém e dá um pé na porta. Aí você fala assim, não tenho mais para onde ir. Mas a vida vem trazendo coisas, né? Vem. Isso é. E a gente que é culpado por não escutar, né? É. Enfim, e aí o acidente realmente mudou minha vida, já que já estava num sistema de mudar, por causa do divórcio, por causa de tudo isso. E aí por 2 meses eu sofri demais. Você pensou na morte? Muito. Tipo, como se eu tivesse... tem um livro que eu li esses dias, né? Na verdade, faz um tempo, chama Alma Indomável, do Michael Singer. E num dos capítulos ele fala isso, né? Que se a gente pensasse todos os dias que a morte está próxima, a gente faria tudo diferente no nosso dia. Você ia ligar, você ia ficar um pouquinho mais tempo com a tua mãe no telefone, você ia falar eu te amo para um filho que vai para a escola, porque você ia ter a certeza de que ia acontecer. Só que a gente não vive assim, né? Não vive assim. Dia a dia. Não vive assim. E quando tem um acidente, eu pensei também, nossa, eu poderia ter ficado tetraplégica, eu poderia ter batido a cabeça, eu poderia, né? Você começa a imaginar e você fala, estou fazendo alguma coisa de errado. Deixa eu viver mais plenamente, mais feliz, como eu estou. Não sempre buscando esse futuro, essa coisa inalcançável, né? Porque o futuro é quando, né? A gente não sabe. É. Essa sensação de que tudo pode acabar num dia, pra mim naquele momento foi muito presente. E realmente tudo pode acabar num dia, né? Só que é claro que eu passei por todas as fases. Eu fiquei 4 meses no sul com os meus pais, isolada do mundo, e eu passei pela primeira fase de revolta. Porque o que eu fiz? É o luto, né? Você tem que passar por todas as fases. Então, conforme você vai passando, só que a última aí, a que ficou até hoje, e que fez eu ser... Por um tempo foi até ruim, porque eu quis viver tudo como se fosse o último dia. Eu tava com aquele medo de, tipo assim, peraí, então deixa eu fazer tudo. Não teve o balanço, né? Saiu daqui pra cá. Uau, peraí, deixa eu viver todo mundo num dia. E depois eu percebi que calma. Se eu viver com mais calma, tudo num jeito certo, vai dar certo. E se for pra eu ir amanhã, de repente é o destino. Só que eu quero deixar meu hoje certo. Uma das coisas que eu lembro que assim, depois do acidente que ficou pra mim marcado e que eu levo até hoje e vou levar pra sempre, é eu contar pras pessoas o quanto eu gosto delas. Eu gosto muito de você, eu também gosto muito de você. Eu não fazia isso. E do mesmo jeito que eu dormia com sapos, que eu de repente sentia uma coisa que eu não gostava e eu engolia aquilo pro resto da vida, eu não também falava que gostava da pessoa. E aquilo foi a primeira coisa, quando eu quase vi que eu tava indo embora, eu falei, eu não posso ir embora porque eu tenho muita coisa pra falar ainda. Pra resolver ainda, né? Pra falar, é verdade. Então isso é uma coisa que eu aprendi muito nesse momento de clique obrigatório do acidente, que é não deixar as coisas importantes pra depois. E eu fui aplicando isso na minha vida num geral, assim. E eu creio que, é claro, a gente é mulher, a gente tem nossos dias ruins, a gente tem nossos dias de... A gente quer só limpar a casa e não pensar em nada, mas a gente tem dias que a gente quer fazer milhões de coisas e o nosso trabalho tá chamando, e o gato tá miando, e a amiga tá isso, e a amiga... Os pratinhos, o marido chegou, e tu fala, hoje eu não consegui dar o meu melhor, mas tudo bem, amanhã é um novo dia. Com certeza. Então eu acho que todo dia a gente tem a chance de fritar nossa melhor batata. Isso é ótimo. Ou botar no airfry, né? Hoje em dia. Mais fácil. Há pouco tempo você foi fazer uma viagem para o Butão. Achei o máximo. E eu não sei, eu tenho essa ideia de que o Butão te traz uma conexão com você mesma, talvez uma pausa, uma coisa mais espiritual, né? Eu queria entender assim, era um desejo seu para ir, para ter essa evolução? Foi uma fase que você está passando? Eu sei que o Mavi é todo ligado nessas coisas emocionais, espirituais, ele é todo regrado, lógico, né? Tem também isso. Queria saber se essa viagem te transformou um pouquinho mais, ou se você já está vindo num processo que nem você falou, diário, levando toda a sua experiência de vida para o hoje, assim.
Eu acho que ia ser lindo se eu te falasse que me transformou. Mas assim, o que eu percebi de lá? Eu achei um lugar maravilhoso. Uma coisa que realmente me surpreendeu foi a felicidade deles por não ter uma coisa que a gente tem hoje em dia muito presente, que é a comparação. Todos eles são muito iguais. Aham. Na questão financeira, cultural, religiosa. A vestimenta, eles se vestem quase como uniforme a vida inteira. Então, assim, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito e que me trouxe ainda cada vez mais aquela coisa de se inspire e não se compare. Não se compare com ninguém. Não se Porque para compare. eles é uma coisa que traz uma felicidade, uma plenitude, que eu acho que se a gente tomasse isso como regra da nossa vida, de não se comparar e respeitar a fase do outro, a vida do outro, a história do outro, a gente seria mais feliz. Mas a gente é muito ligado no Instagram, a gente é muito ligado naquela pessoa que foi tal coisa, tal coisa. Então, acho que se a gente perdesse um pouquinho isso, a gente ia ser mais feliz. Então, assim, não que me transformou, foi lindo, foram os momentos maravilhosos de paz. Eu vivi um Réveillon maravilhoso, longe de uma bagunça, que é o que a gente queria esse momento, esse ano. Até para começar um ano renovado e resetado. Tá. Foi muito importante pra gente isso. Até porque a gente estava no passado tentando beber, não deu certo, a gente precisava dar uma resetada. Os problemas, né, que a gente vive lá dentro. Não deu certo esse neném. Tentei, mas não deu certo. Enfim. Eu acredito, lógico, muito na nossa energia, na nossa força no fazer, né? Não dá pra você ficar esperando tudo cair do céu. Eu não sou muito disso, assim, de, imagina, mentaliza que vem. Não, gente, você fica sentado na tua cama assistindo Netflix, não adianta mentalizar que não vai vir nada. Não vai é vir. muito trabalho por trás, né? Mas eu acredito que coisas também têm o seu tempo pra acontecer, né? Eu falo que é no tempo do universo, no tempo de Deus, acreditem. Enfim, cada um acredita no que quer. Mas vai vir, vai vir. Eu também acho. Inclusive, eu fiz várias preces lá com os Budas, fiz com o que Buda da legal. fertilidade. E isso eu achei muito legal. Então, Legal, essa você tem uma outra paz- perspectiva também, né? Você tem Sim. uma outra visão, né? Que a gente vive aqui, aí médico, não sei o quê, você escuta as pessoas, o especialista, não sei o quê. Você foi por um caminho mais espiritual mesmo. Foi Do muito tipo, legal. não, pensa em outras coisas, energia, é o que você falou, rezas, mantras e E foi é muito bacana legal, assim, isso. porque até preciso fazer uma comédia. Porque eles têm um santuário que é todo de fertilidade. É. E eu falei, a gente tem que ir. Ah, eu no vi que- os fálicos lá, os os objetos fálicos. A gente vai ali. falar os fálicos para não dizer outra coisa. E Eu depois, vi no os final, seus a fálicos. bênção, o que é? Uma falada daquela na cabeça. Eu falei, meu amor, me deram uma na cabeça. De repente vai dar certo, hein? Olha só, com certeza. Vamos ver. E por esse lado emocional e espiritual, você tem alguém que você se inspira ou você busca em você essa energia, ou por religião, ou por qualquer outra coisa? Sabe, Sami, que eu sinto até um pouco de falta, às vezes, de ser mais religiosa. Eu sou muito de energia. Eu não tenho uma personificação de um ser, Também não. né? Eu sou muito da energia. Eu sou muito do que eu desejo pro outro, eu acho que vai vir pra mim. Então, eu tento Você é desejar muito canceriana sempre. como eu, Exato, né? as A cancerianas- gente sente, eu falo que a gente sente. E é engraçado, porque às vezes eu tô assim, eu falei assim, não, mas eu sinto uma conexão com aquela pessoa, eu gosto dela. E por quê? Não tem motivo, né? E a gente tem muito disso mesmo, assim, de energia, de universo, de espiritualidade, assim, de sensação. E de acreditar. De acreditar, Eu de acreditar. adoro signo, acredito É, em eu signo. também. Se a pessoa fala que é escorpião, eu falo, Numerologia. nossa! Numerologia, astrologia, também sou toda. Antes de acredito dormir, em eu tudo. falo, Alexa, meu horóscopo pra amanhã, toda noite. Muito bom. Babi, obrigada. Obrigada por nos receber aqui tão bem. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Foi Você é uma mulher maravilhoso. incrível, super forte, iluminada. E é isso, espero você, quando você quiser voltar aqui pro meu canal. Voltarei gente para tomarmos bater mais papo. cafés, de repente um pano, um vinho, Um pãozinho. né? Com certeza. Gente, obrigada. E aí, logo mais, vocês vão ver toda essa entrevista completa.